Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Um Abraço na Alma. Hoje o tema do nosso podcast é sobre a importância de falar sobre transtornos de ansiedade. Quando nós falamos sobre o assunto, nós ajudamos a desmistificar o transtorno de ansiedade. E aí nós fazemos o que com isso? Nós reduzimos o preconceito e o isolamento que muitas pessoas enfrentam. É muito comum isso acontecer com as pessoas. E por mais que o transtorno de ansiedade seja aí um tema cada vez mais falado, ainda existe ainda um tabu muito grande em relação a esse assunto. E continua sendo extremamente desafiador buscar ajuda para muitas pessoas. É uma condição que pode provocar sintomas físicos e psicológicos também, né? Fazendo com que muitas vezes precise de uma intervenção clínica, em alguns casos, entrar com uma ação farmacológica. E, no entanto, quanto mais falamos sobre o assunto, mais pessoas podem se conscientizar sobre a importância de buscar ajuda. E é isso que nós vamos falar aqui no nosso podcast, né? Sobre isso. Mas primeiro nós precisamos entender o que é o transtorno de ansiedade, né? Nós temos que entender que essa condição é uma condição psicológica que muitas vezes é caracterizado por sentimentos intensos e persistentes de preocupação, medo ou apreensão que pode interferir na vida cotidiana de uma pessoa. Segundo o American Psychological Association, pessoas com transtornos de ansiedade geralmente têm pensamentos ou preocupações intrusivas recorrentes. Eles também podem ter sintomas físicos, como sudorese, tremores, tonturas ou taquicardia. Então, pessoal, é importante a gente destacar aqui que a ansiedade é uma emoção normal, que qualquer pessoa pode ou vai sentir em algum momento, como eu também sinto, né? É como a tristeza, como eu já falei no podcast que eu gravei aqui, que eu falei sobre a tristeza, né? Todos nós passamos por momentos de tristeza. A mesma coisa acontece com a ansiedade. Todos nós, em algum momento, vamos sentir isso. Seja, por exemplo, antes de uma prova importante, ou no primeiro dia em um emprego novo, né? Agora, quando esse sentimento passa a dominar a nossa mente, pensamentos e até mesmo outras emoções, significa então que você precisa de ajuda, ok? Vamos falar aqui um pouquinho, por exemplo, de algumas causas comuns do transtorno de ansiedade. As causas, na verdade, do transtorno de ansiedade são multifatoriais. Então, vem de uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, ambientais, né? Um deles, por exemplo, predisposição genética, desequilíbrios químicos, eventos traumáticos, distúrbios hormonais, que também pode acontecer isso, estresse crônico, doenças físicas, abuso ou perdas significativas, né? E aí vão acontecendo alguns sintomas desse transtorno de ansiedade, né? Que pode ser tanto psicológico como também físico e comportamental, como, por exemplo, preocupação constante e irracional, um medo excessivo sobre situações específicas,
uma irritabilidade muito grande, uma sensação de perigo iminente, uma dificuldade para se concentrar, palpitações, taquicardia, uma tensão muscular, sudorese excessiva, uma dificuldade para respirar, dependências, de substâncias, dificuldade para tomar decisões, ok? Então esses são uns dos sintomas que acontecem, né? E o diagnóstico, ele é feito, pessoal, por um profissional, de saúde mental, como um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, por meio de uma avaliação clínica, histórico médico, familiar, critérios de diagnósticos, enfim, existem muitos meios para que isso aconteça. E além disso, como outros problemas, podem causar também os sintomas típicos do transtorno de ansiedade. Então, um profissional da área da saúde, ele vai saber descartar, por exemplo, outras condições médicas ou até mesmo outros efeitos que podem estar causando esta ansiedade. E por que que então é tão importante a gente falar sobre a ansiedade? Né? Segundo uma pesquisa que foi feita, foi apontado que os transtornos mentais são uma das principais preocupações para quase metade dos brasileiros. E olha só, esse, pessoal, é um reflexo principalmente da pandemia, né? O período aí em que as pessoas passaram a pensar mais sobre a vida, incluindo aí aspectos relacionados com a própria saúde física e mental. E segundo a Organização Mundial da Saúde, os quadros de ansiedade e depressão aumentaram em 25% no primeiro ano da pandemia, crescendo ainda mais a necessidade de falar sobre esses transtornos. Então, diante de tudo isso, percebeu então que há uma necessidade gigante de discutir abertamente sobre a ansiedade, seja em sua família, entre amigos, no ambiente de trabalho. E aí, a partir, né, desse discurso mais aberto, nós conseguimos, desmistificar, né, o transtorno, reduzir o preconceito, o isolamento que muitas pessoas enfrentam. Isso também incentiva as pessoas que estão sofrendo, mas não querem procurar ajuda, por medo de serem julgadas, né? E reduzir esse estigma é extremamente importante para a gente aumentar a compreensão pública sobre essa condição. Nós precisamos promover uma aceitação mais ampla e dar apoio para aquelas pessoas que estão nesse desafio com a ansiedade. E aí, como resultado disso, nós temos uma promoção da saúde mental no geral, né, incentivando práticas preventivas, de autocuidado e tudo mais. E aí, nós temos um comentário que a gente sempre traz, que é o papel das redes sociais para quem sofre com esse transtorno. Porque as redes sociais, a gente sabe, fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, seja aí na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? E claro, possuem impactos, né, em relação à nossa ansiedade. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa influência pode ser também positiva. Vamos entender um pouco mais isso do que eu estou falando. O lado negativo das redes sociais para o transtorno da ansiedade, por exemplo. Vamos começar pelo óbvio. As redes sociais podem trazer mais ansiedade. Inclusive, uma pesquisa apontou que 43,5% dos brasileiros que passaram 3 horas ou mais por dia nas redes sociais possuem diagnóstico desse transtorno. E os fatores estressantes são os mais diversos.
Mas um dos mais comuns é a busca incansável, olha isso, pela vida perfeita, que se é mostrado, né, nas redes sociais por aí. E a frustração de não conseguir ter essa vida perfeita. E a apreensão de sentir que não está conseguindo conquistar nada na vida, porque ela está vendo alguém com sua idade, ou menos, com muito mais do que ela tem, né? Assim como a frustração de ter perdido tempo vendo posts irrelevantes na vida. Bom, enfim, precisaríamos de um momento muito longo para falar sobre isso aqui, para listar aqui todos os malefícios que uma rede social pode causar para uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Mas isso não significa que você precise excluir sua conta do Instagram, desinstalar seu TikTok, mas que deve encontrar um equilíbrio, né? Então, por exemplo, estabeleça tempo máximo diário, planeje pausas regulares, filtre as contas que você segue, seja consciente dos seus hábitos e não faça comemorações, né? Agora vamos falar sobre o lado positivo das redes sociais para o transtorno de ansiedade. Então, uma dica que eu sempre dou e que pode te ajudar é assim: use as redes sociais para fortalecer conexões com amigos e familiares, criando conexões reais mesmo. Até porque a rede social é um ótimo instrumento para quem não possui muito tempo para estar fisicamente com a família, né, ou estar longe demais para ver todos os dias. Então, as redes sociais também possuem um papel importante no aumento da conscientização, porque ajudam a promover, nesse caso, a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental e, principalmente, buscar ajuda que é preciso, que é necessário. Então, além disso tudo, você encontra diferentes comunidades de suporte, criadas de repente por alguns profissionais ou por outras pessoas com transtorno de ansiedade, visando a ajudar a buscar melhorias para você, né? Então existem todos os meios, mas o que eu sempre recomendo no final disso tudo para a gente fechar o nosso podcast e não ficar tão extenso é assim: procure ajuda profissional, né? Por mais que eu tenha falado tudo isso para vocês aqui no nosso podcast e tenha te ajudado um pouco a entender mais sobre a ansiedade, se você apresenta algum dos sintomas que eu falei aqui, procure ajuda profissional, né? Eu, como terapeuta, super recomendo. Eu faço, né, a terapia individual com muitas pessoas têm melhorado desses sintomas e têm entendido um pouco mais sobre o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade patológica, né, que inclusive está no meu blog, lá no meu site, vocês acessarem lá paulamaro.com.br, entre lá em blog, tem um texto que eu fiz lá sobre ansiedade normal e ansiedade patológica. Se você já leu, perfeito. Se você não leu, leia lá, que lá é bem especificado para você entender o que é uma ansiedade normal. Até que momento, então, eu preciso me tratar, tá bom? E aí, qualquer coisa vocês podem nos procurar lá pelo site, tem um e-mail que vocês podem agendar uma sessão. Venham fazer uma sessão comigo para vocês entenderem, de repente a gente entrar com um floral quântico ou qualquer outra coisa para que a gente possa te auxiliar neste processo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco e até o nosso próximo podcast. Um abraço na alma.